é saber usar os mecanismos existentes na lei para recuperação de bens desviados. Infelizmente, é muito comum durante, às vezes, até o processo de execução, o processo de conhecimento, ou mesmo antes de existir processo, o devedor já pretendendo dar calote nos credores, ele começa a se desfazer dos bens. Começa a doar, começa a vender, começa a depositar dinheiro no nome de um terceiro. Só que o que talvez você não saiba é que você tem na legislação vários mecanismos para você desfazer essas fraudes, tá? Então, às vezes você buscou bens do executado lá na execução, não encontrou nada, você pode pensar, e agora? Eu devo desistir? Ou será que tem alguma coisa que ainda dá para fazer? E aí é que eu quero te dizer que sim, tá? A lei, ela busca proteger a boa-fé, tá? Isso está no espírito da lei. E exatamente por isso, ela prevê a existência de diversos mecanismos de proteção do credor. Por que o credor tem que ser protegido? Porque nenhum país sobrevive se não há proteção às relações negociais. Se eu não tenho tranquilidade para fazer o meu dinheiro girar vendendo um carro que eu tenho, uma casa que eu tenho, porque eu posso vir a não receber, logicamente que o nosso país está fadado ao fracasso. Por isso que a jurisprudência e a própria legislação, ela se adianta em tentar proteger as relações negociais, para que o mal não vença o bem, para que o devedor não consiga facilmente fraudar o credor. Então, o que você precisa entender é que existem várias medidas de recuperação de bens desviados, de bens fraudados. E a pergunta que eu te faço é: você conhece todas essas medidas? E o pior, você sabe como utilizar, quando utilizar cada uma delas? É claro que talvez ouvir falar, você já deve ter ouvido falar. Fraude à execução, por exemplo. Você sabe o que é uma fraude à execução? Como desfazer quando utilizar um mecanismo de fraude à execução? E aqui eu quero te dar uma dica. Vai ler o artigo 792 do Código de Processo Civil, que ele fala quando que se considera uma venda feita em fraude à execução. Você sabe diferenciar a fraude à execução de fraude contra a penhora, de fraude contra credores? Esses três tipos de fraude são situações diferentes e cada uma delas tem uma atitude diferente que o credor tem que tomar para desfazer. Então você precisa conhecer a fundo cada uma dessas fraudes e saber como utilizar. Por quê? Porque se você não conhece, você está deixando carta na mesa. Se você chega para o seu cliente e fala, olha, não encontramos nada, não encontramos patrimônio nenhum, vamos desistir, a execução vai para o arquivo. Você é um advogado pela metade, porque você está deixando de usar ferramentas de recuperação de bens desviados. E olha, eu não sei se você sabe, mas a fraude contra credores, que é a ação pauliana, para você utilizar ela, além de ser muito fácil a utilização, só tem esse nome aí que dá medo nas pessoas, né, a ação pauliana, você pode utilizar, por exemplo, quando o devedor se desfez de um patrimônio antes mesmo de existir a sua ação. Nem precisa existir a sua ação para que se caracterize uma fraude contra credores. Então, o seu cliente, por exemplo, se tornou credor de uma pessoa, te procurou, você nem entrou com a ação ainda, e aquele devedor se desfez de um bem, doou para um filho. Ah, professor, mas eu nem entrei com a ação ainda. Caracteriza a fraude mesmo assim? Caracteriza a fraude contra credores, tá? Ainda mais quando se trata de doação. Com uma simples ação pauliana, você desfaz esse ato de doação e consegue penhorar aquele imóvel, tá? Que quando você entrou com a ação, ele nem estava mais no patrimônio do devedor. Veja como é importante, então, você conhecer, primeiro de tudo, e saber usar os mecanismos de recuperação dos bens desviados, tá? Um mecanismo que pouquíssima gente conhece, mas muita gente sofre com isso, é a famosa ação declaratória de simulação. Então você descobre que o devedor do seu cliente continua lá vivendo uma vida de nobreza, viajando para baixo para cima, andando de carro de luxo, jantando nos melhores restaurantes, mas na conta bancária dele não tem nada. Patente que ele está usando a conta bancária de uma outra pessoa. Ele está praticando um ato simulado.
E aí eu te pergunto, você sabe como fazer para descobrir na prática essa simulação, para provar para o juiz que está tendo essa simulação? Olha, talvez você não saiba, mas há mecanismos que digitalmente descobrem isso, faz esse cruzamento de dados e te traz a prova para o juiz, tá? O objeto da nossa aula é eu te mostrar que existem esses mecanismos e que se você está deixando de conhecer e de utilizar, você, desculpa eu te falar, mas está sendo um advogado pela metade. Você não vai conseguir entregar resultado para todos os seus clientes, tá? Então, ó, fraude à execução, fraude contra penhora, fraude contra credores, ação declaratória de simulação, existem outros mecanismos de recuperação. Entrou na sua cabeça que se você ainda não faz isso, você é um sério candidato a ter fracasso nas suas execuções, você precisa montar em cima e conhecer a fundo esses mecanismos de recuperação, fraude de execução, fraude contra penhora, fraude contra credores, para que você não peticione lá de qualquer forma e o juiz indefira os seus pedidos. Você precisa diferenciar cada uma dessas fraudes e saber como e quando postular a aplicação dela pelo juiz, tá bom?